Hoje a gente falou de licitação, falamos de um curso de licitação para empresários. E vou ter oportunidade de falar dessa outra realidade, a realidade pública, com o Ricardo Vanderlei. Ele é da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, a ARCE, que lida exatamente com compra para os serviços que a Prefeitura vai prestar para a sociedade, né? Por meio das secretarias, de um modo geral. E qual foi a missão dele? Criar uma maneira mais transparente para que essa relação entre as secretarias pudesse acontecer. Não é fácil, né? Porque a estrutura municipal é muito grande. Ricardo já esteve aqui, já divulgou essa sua missão e está de volta. Então, já tem experiências positivas e resultados positivos para apresentar também para o grande público. Olha, estou exagerando ou a gente não combinou essa abertura, mas a partir do material que eu recebi da assessoria, eu já pude sintetizar e a ideia, pelo menos em síntese, seria essa. É isso mesmo, Ricardo? A gente já pode, nesse momento, considerar que o município avançou como você queria no tocante a essa questão da ARCE e principalmente a regulação dos serviços? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, é com muito entusiasmo e alegria. Fechamos mais um semestre, praticamente, na ARCE, já com ganhos significativos no que diz respeito à gestão das compras públicas e no aumento do grau de transparência desse trato. Porque a ARCE ficou com a guarda de todos esses processos que são tendentes a gerar contrato e, consequentemente, despesa ao município. Não é? E é uma diretriz passada pelo prefeito Rui Palmeira e abraçada, sem dúvida nenhuma, por mim, por minha equipe, de que essa transparência, essa rastreabilidade dos atos e destinos dos recursos que são de todos nós, né? Que constituem o erário, ela fique a cada dia mais próxima do acesso do público e, consequentemente, do controle também. Eu me lembro que você falava de duas questões que me marcaram na sua primeira passagem aqui, além da transparência, já que o recurso é público, a agilidade e, consequentemente, a economia. Você já conseguiu fechar esse triângulo aí, que era uma meta também da ARCE? Sim, nós estamos produzindo um relatório com números aí sim precisos, que eu poderia trazer com mais cuidado e em detalhes numa outra oportunidade, porque estamos realmente fazendo esse fechamento ainda, mas no que diz respeito à agilidade, eu acho que o veículo aqui da rádio e os outros são um excelente termômetro. Hoje o município já não padece mais do desabastecimento, por exemplo, no que diz respeito aos medicamentos, a questão dos itens de farmácia básica. Eu lembro bem que era um problema seríssimo, toner de impressora. Essas compras ordinárias, não no sentido ruim da palavra, no sentido de que são comuns, todo esse esforço da ARCE foi, num primeiro momento, para atender a essas necessidades que eram mais prementes. E isso daí está a olhos vistos, não vimos mais reclamação com relação a essa questão, porque realmente todos esses itens foram licitados ao longo do ano, estamos relicitando, quer dizer, estamos completando um aniversário de atuação nesse sentido, estamos relicitando o que é necessário e eu tenho a crença de que aquele fantasma do desabastecimento por falta de contrato, falta de fornecedor, não voltará a nos assombrar. Como é que foi o envolvimento das secretarias, né, e dos vários segmentos para essa ideia? Porque, na verdade, você também colocou, e eu me lembro, que a gente estava falando de uma mudança de cultura, Sim. né? Havia uma cultura, havia muitas vezes nos setores aquela única pessoa que fazia todo esse material, andava com vários processos embaixo do braço. Como é que você rompeu com essa cultura que envolve a burocracia, claro, de uma estrutura grande como é a do município, para tentar modernizá-la? Como é que foi essa quebra? Eu acho que o principal ingrediente disso foi, na minha equipe, abandonar uma postura que é comum às equipes de licitação, uma postura mais passiva. Nós fomos atrás das demandas. Não ficamos esperando a demanda do secretário. Fizemos a imersão nas secretarias, lembro bem, até hoje nós fazemos isso. Estamos fazendo agora com a educação, né? Há algumas licitações que têm que ser priorizadas lá. A exemplo da licitação de fardamentos escolares.
que o município já fornece aos alunos da rede municipal de ensino. Nós estamos renovando essa licitação. Transporte escolar é outra que nós estamos fazendo. Então, pegando carona já nessa sua fala do município, foi uma demanda que a gente teve há algumas semanas, estavam cobrando exatamente o fardamento, ele tem a ver com o fato de que o processo está sendo elaborado. Isso, ele chegou à ACE essa semana e nós estamos priorizando, tive com a secretária Ana Deise, que está conectada com a necessidade de chegar ao fim desse processo e das aquisições, obviamente. O prefeito Rui também está muito preocupado com essa questão e nós estamos priorizando, vamos dar uma carga nesse processo e esperamos entregar aí os contratos e, consequentemente, a possibilidade de fornecimento no menor prazo possível. Como é que o mercado reagiu a essa mudança de comportamento do poder público com a presença da ACE? Ele acompanhou. Né? Nós temos hoje já um acúmulo de êxito nesse sentido significativo. Temos, por exemplo, o reconhecimento do SEBRAE. Nós fizemos um trabalho muito interessante, Marcos, com relação à sensibilização do comércio local, do mercado local. Né? A ACE hoje já atende à Lei Complementar 123 em todas as suas exigências e até transcendemos. O comerciante local, ele hoje está amparado tanto pelos editais que a ACE produz, quanto pela iniciativa de aquisição. Coloco mais um exemplo aqui, direta. Tem certas compras dentro do município que realmente não demandam licitação. São aquelas de pequeno vulto. Estão abaixo, só para o ouvinte lembrar, de R$8.000. R$8.000, pronto. Nós na ACE inauguramos, fizemos um excelente laboratório nesse sentido. E todas as compras da ACE e hoje do município, das secretarias, que ficam dentro desse patamar mínimo de aquisição direta, eles são feitos por cotação eletrônica e dentro de um mercado voltado para o micro e pequeno empresário. Então, o que isso quer dizer, no final das contas? Eu exemplifico bem com a questão de nós precisamos comprar pneus para uma moto. Né? Fizemos uma cotação eletrônica, baixamos o preço e beneficiamos alguém do comércio local. Chegou lá um fornecedor apto, atendeu a cotação eletrônica, todos podem participar, o ambiente é virtual. As condições de participação são sumarizadas, porque já é uma dispensa de licitação, embora tenha alguma formalidade e no serviço público há de ter. Jamais ela será afastada. Tem que ser comprovado, né? Sim. É dinheiro público, é dinheiro do cidadão, vocês têm que estar amparados, obviamente, por tudo tem que ser registrado, na verdade. Sim, mas aí esse é o principal ganho, porque torna ainda mais republicana a iniciativa de aquisição da secretaria, porque ela poderia muito bem pegar 3 orçamentos e fazer a aquisição onde ele quisesse. Nesse caso, não. Nós preferimos perder 1 ou 2 dias de cotação eletrônica, mas facultamos a todo e qualquer interessado, que seja micro ou pequeno empresário, que tenha aptidão para fornecer, a suprir aquela demanda. Então, são pequenas iniciativas, mas que têm uma reverberação muito grande. E como a ACE é pequena, realmente é um desdobramento da administração pequeno, nós não gastamos muito dinheiro, mas semeamos esse tipo de iniciativa que repercute nas secretarias grandes. Então, hoje, e isso há de se ressaltar, até porque eu acho que mérito tem que ser distribuído também, há um pedido do prefeito que fizéssemos, ou todos nós adotássemos dentro, obviamente, de cada atribuição que assumimos, mas nas diversas secretarias nós adotássemos essa política de fomento do comércio local. Porque é o seguinte, você vai estar aquecendo a economia, isso volta para o município em forma de impostos, né? Sem dúvida. Porque o que ele vai estar recebendo de você pelo serviço prestado, para o município, melhor dizendo, volta para o próprio município, porque vai estar gerando impostos. Se esse camarada cresce, contratando mais pessoas, resolvemos também um outro problema social, que é o da empregabilidade. Enfim, é um circuito que circula da melhor maneira possível. Eu confesso para você que eu ficava muito chateado, e claro, não deixando de reconhecer a competência de quem vinha de fora para ganhar a licitação aqui, mas
sempre me perguntando por que as nossas empresas não conquistavam esses espaços. Quer dizer que você percebe que o mercado reagiu positivamente e está dando esse retorno. Já há uma tensão, isso nós temos em número, como disse, estamos concentrando no documento para fazer o fechamento do semestre, mas eu posso trazer aqui, estão sempre à disposição, e já há indicadores numéricos do atendimento do comércio local às licitações do município. A demanda ou a compra que o município realizou ao longo desse semestre no comércio local já é sensível. E repito, isso são políticas, não é? Não conseguiríamos revolucionar uma questão como essa. É uma questão cultural, realmente. Participar de licitação também não é fácil, é por isso que a gente entende, e é outra grande iniciativa que eu tenho a felicidade de trazer aqui para vocês hoje. Nós entendemos que a administração tem que ir ao mercado sensibilizar. Nós temos, por exemplo, vamos fazer agora uma grande licitação. A licitação é extremamente interessante, sob o ponto de vista social, jurídico, em todas as suas acepções, da permissão de uso do Parque dos Caetés. Lá há 52 boxes de tapioqueira, enfim, de pequenos negócios que são equipamentos públicos, mas vão ter o seu uso permitido ao local, ao empreendedor pequeno que está lá, mas tem condições de vender uma água de coco, de utilizar aquele espaço para um pequeno negócio. Nós vamos facultar a participação pública agora, e nós percebemos que há uma dificuldade imensa desse pequeno empreendedor de entender o que é uma licitação. Quer dizer, participar de uma concorrência parece uma maldição. E não é um processo. Parece que você está fazendo um esquema para beneficiar os seus. E o engraçado... Na linguagem do povo, quer dizer, olha, vem aí, tal, quer complicar, porque vai beneficiar alguém e tal, e normalmente tem esse caráter. Então, desmistifica isso que é importante, Ricardo. Não, claro, a licitação ela é pública, ela é voltada a esse empreendedor local, esse pequeno empreendedor local. Nós percebemos por experiências passadas, não dessa gestão, mas de outras, que muitas vezes uma pessoa mais forte financeiramente, com um grau de escolaridade maior, ganha essa licitação e depois aluga para o empreendedor local. Não que isso seja ilegítimo, entenda, o processo é público, qualquer um pode participar. Ele terceirizou o que ele ganhou legalmente. Sim, né? Mas não é o objetivo, né? O objetivo é a atenção daquela pessoa que vai morar no Parque dos Caetés, que tem condições, tem um negócio, enfim. E nós, o que a ACE fez? Percebemos que havia uma dificuldade desse local em entender o que é um processo de licitação e, consequentemente, participar com a chance mínima de vitória, entendeu? E nós passamos a estruturar tutoriais nesse sentido. Nós fizemos um vídeo que é um passo a passo, um vídeo acessível, em linguagem fluente, sem problema nenhum, onde a pessoa vê, aquele interessado tem acesso às informações para elaborar uma proposta e apresentar seus documentos de habilitação. E já há um retorno significativo com relação a isso. Veja bem, não seria uma providência obrigatória por lei, não seria diria até, não seria uma coisa comum de ver em estruturas licitatórias, né? Mas nós estamos sempre transcendendo essa condição, porque entendemos que a licitação é apenas meio, não é o fim em si. Para quê? Para que nós reunamos potencial para atender ao que é o interesse público. E, nesse caso, o interesse público reside, sem dúvida nenhuma, na utilização daquele bloco por uma pessoa local. Isso é fundamental, né? Para você que está acompanhando aí pelo rádio, tá? Essas explicações aqui trazidas, eu estou com o Ricardo Vanderlei. Ele tem a direção, é o diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, a ARCE. É a agência que intermedia todas as compras feitas pelo município para as várias prestações de serviços que são feitas aqui na capital alagoana. Quando o Ricardo esteve aqui para falar dessa missão que tinha com a ARCE, a saúde
por exemplo, já citada por ele, era um dilema porque tem medicamentos, né, diariamente consumidos e que anualmente são comprados e que faltavam. No meio da gestão faltava, e os postos, um problema grave, muita reclamação nos rádios, no rádio, a gente passou muito por isso. Eu me lembro muito da insulina, né? Tinha um tipo de insulina, um determinado tipo, e quando se via era a burocracia, eram os prazos que não eram cumpridos. Então, essa redução do problema de demandas lá na saúde já é uma realidade, e agora isso está sendo feito em outras áreas. Ele deu exemplo aqui, outra área grande também, da educação, tá bom? Então essa é a missão da ARCE. Eu queria saber também, Ricardo, é uma política de governo, é o que vai ficar? Além do Ricardo, passou o Ricardo, quem encontrar e assumir um dia a ACE, esse modo e essa maneira de trabalhar já faz parte da política municipal, é isso? Sem dúvida, porque essa também é outra outra consolidado já. Já. Nós temos, por exemplo, dentro desse para além do que a lei obriga a fazer... Ou você vai levar todas as senhas junto com o coelho e quem entrar lá não vai saber? Não, de jeito nenhum. Nós temos duas grandes seguranças ao maceiense. A primeira delas é que o time que eu lidero na ACE é feito sobretudo de pessoal efetivo, com o qual eu tenho imenso prazer de trabalhar. Já tinha como procurador-geral. A Procuradoria-Geral é constituída de procuradores efetivos. Gente de carreira e concursada. A ACE não é diferente. Nós não temos dúvida nenhuma que essa árvore hoje, que já frutifica, ela há de continuar. E outra, porque há avanços que não admitem mais retrocesso. Por exemplo, todas as licitações presenciais do município de Maceió, todas, são transmitidas ao vivo no YouTube. Isso traz uma possibilidade de controle, de participação efetiva do cidadão, que no final das contas é o destinatário de todos esses serviços, muito grande. Nós temos essa questão da cotação eletrônica mesmo, repito, não é uma obrigação legal, mas já é parte de uma política, porque está num decreto do prefeito, e que, quero crer, prefeito nenhum mais vai retroceder nesse assunto. Então, esse legado é que realmente é uma preocupação permanente que nós temos. Esse é um legado que ninguém retirará mais. Acredito que só há de ser aperfeiçoado. Isso é que é o mais importante. Você falou dos tutoriais, mas eu não explorei ainda detalhes sobre o plano anual de contratações. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é isso. Isso é excelente, porque, veja, planejamento é crucial na administração, inclusive imperativo legal. Mas com a publicação do plano anual de contratações, o fornecedor tem condições de conhecer quais seriam ordinariamente as demandas de consumo do município. Então, ele também tem condições de se programar. Ora, eu quero estar competitivo para uma licitação que vai ser feita em gêneros alimentícios. Ele tem uma previsão e uma estimativa de quantitativo daquele item que ele vai pretender oferecer um dia e vai conseguir se programar. Isso daí é um ganho em termos de organização. Por quê? Porque se o fornecedor ele chega ao processo licitatório mais preparado, ele tem condições de oferecer um melhor preço. E, nesse caso, é o menor preço, que é bom também para a administração. Uma outra questão é que o próprio cidadão tem nas mãos um instrumento de planejamento que é crucial para ele, que é beneficiário desses serviços. Por exemplo, insulina é um bom exemplo. Insulina, nós temos ter uma aquisição. Claro que existe aquelas demandas que fogem da curva, essas já são tratadas como judicialização. Não estou falando do que é extraordinário, mas o que é normal da gente. O usuário de insulina ou de qualquer outro item fornecido pelo município, ele tem condições de saber aí se os quantitativos são condizentes, ele tem condição de participar, contribuindo, com relação a esse item aqui, a escola que meu filho frequenta, tem uma demanda que não está constando dessa licitação, porque a administração ela é pública, consequentemente é de todos nós. Isso tem a parte ativa e a parte passiva, né? Nós, enquanto estamos recebendo os serviços, nós estamos passivos no processo, mas é importantíssimo, e a gestão a qual eu integro acha crucial e fomenta a participação no anterior.
de colaborar realmente para aperfeiçoamento dos serviços e, obviamente, da própria gestão. Claro, isso é fundamental, tem que acontecer mesmo, né? Pois é. Consulta pública, a gente terminou abordando, se você quiser aprofundar um pouco mais, fica à vontade também. É um dos pontos, fica à vontade. Claro, a consulta pública é outra ferramenta para o destinatário do serviço, para o maceiense, muito, muito interessante. Por quê? Porque todos os editais, todos os termos de referência do município de Maceió estão indo à consulta pública. Por exemplo, nós vamos fazer uma licitação para tapa-buraco, indo bem no nosso dia a dia, né? De tapa-buraco. Ele tem condições de participar, porque ele vai saber onde são as intervenções e vai poder dizer para a extensão daqui é maior, não é menor, não é essa que está aí. De repente o projeto está desatualizado. De repente, o quantitativo que foi gravado pela Secretaria de Assistência Social, cuja secretária é uma pessoa extremamente apta, mas a gestão é imensa, muitas vezes escapa. O quantitativo, isso não é um quantitativo condizente, vai terminar faltando. Em qualquer momento, no curso do processo, previamente, já que tudo é antecipado, pode haver o questionamento. Durante a consulta, sim. E essa colaboração, essa faculdade que existe hoje, repito, não é um imperativo legal. Quanto tempo fica para essa consulta? Uma semana, 15 dias, dependendo da complexidade do... Por exemplo, copo descartável. Como isso foi uma política geral e restrita, abstrata, né? Todos os editais vão à consulta. Agora, obviamente, existem serviços e itens mais complexos, esses perduram mais. Outros que são mais ordinários, eles vão à consulta também, mas eles ficam menos tempo com essa consulta ativa. Eu não nasci para ser gestor, né? Mas eu hoje já, obviamente, diante da realidade de conhecer um pouco as gestões, se um dia eu tiver essa oportunidade em outra encarnação, copo e papel higiênico não vai ser dado pelo município. Sabe por quê? Porque na sua casa você não trata o copo e o papel higiênico como você trata no serviço público. Você já andou no serviço público? Você anda, né? Você trabalha, é demais, né? Para enxugar uma mão com papel toalha, 500 folhas, né? O uso do vaso, interminável. E ainda bota dentro do vaso, cara. Então, se fosse obrigado, o servidor vai ficar indignado comigo, mas tudo bem. Ele andar com o próprio rolo e com o próprio copo, não tinha isso, cara. Porque é impressionante o quanto se gasta com isso, ainda tem a questão ambiental também. Isso que você está fazendo e que você está apresentando em relação à ACER, e o interessante, Ricardo, é isso. Você tem que tornar público o que está funcionando, porque seria mais fácil estar no público se não estivesse funcionando. Você gosta de questionamentos, você já se deu conta dessa contradição, né? O fato de estar funcionando, fazendo as coisas funcionarem, faz com que a ACER atue cada vez mais discreta, mas o resultado vindo que era a proposta inicial. Como é que o prefeito está reagindo a esse trabalho aí? Ele está bem satisfeito, sempre cobra, uma pessoa muito exigente, né? Sempre cobra mais avanços. Essa foi a missão dada para você mesmo? Foi o se vire nos 30, né? Esse é bom lembrar, porque foi um órgão recém-criado, né? A ACER tem menos de 2 anos. Tem o mais jovem. O mais jovem deles todos. Repito, não é mérito apenas meu, claro que é uma diretriz clara do prefeito, uma liderança minha, mas há uma equipe que está por trás disso tudo, que não descansa, extremamente atenciosa. Repito, abandonar essa postura passiva das equipes de licitação foi uma mudança de cultura interna muito grande também, porque é gente que está nessa lida, gente honesta, idônea, apta, preparada e que está nessa lida há anos. Nunca teve visibilidade, né? Me diga uma coisa, isso aqui confronta com o controle interno ou é mais uma ferramenta para ajudar também o controle interno? Mais uma ferramenta. Na verdade, isso daí, nós estamos esviscerando a administração, nós estamos colocando tudo à mostra, trazendo a luz do sol. É uma ferramenta muito mais preciosa ao controle externo, a participação do cidadão, as vistas do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas, porque, repito, dessas iniciativas todas, nenhuma obrigação legal imediata. É imediata porque nós temos dever de transparência, mas são iniciativas muitas vezes inovadoras, bem vanguardistas, de fato, não aqui só no cenário local, não. Nós
tivemos já alguns casos da Prefeitura de Maceió expostos em painel, por exemplo, no Encontro Nacional do Ministério Público de Contas. Casos exitosos, e isso, sem dúvida nenhuma, é alimento para a equipe. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde a administração pública é quase maldita. Está sempre sendo contestada, né? Questionada, tem a cobrança, enfim. Realmente há uma pressão grande, eu imagino. Dentro do que você estava programado para o funcionamento da ACER, ela já está 100% do que você imaginava ou ainda há o que planejar? Não, há muito o que fazer ainda. Nessa questão de licitação, a gente tende a avançar ainda mais. Nós estamos desenvolvendo algumas outras ferramentas, não só de transparência, mas como de eficientização interna mesmo. Com uma padronização, por exemplo, de editais. Nós temos hoje um delay justificável, um atraso justificável no projeto, nos processos de licitação, que é a remessa à procuradoria, cuja pareceria é obrigatória, é obrigação legal que o procurador deu parecer nos processos de licitação, analisando a minuta de edital e de contrato. O que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer a padronização, repito, dessas compras mais ordinárias de papel A4. Nós vamos ter um edital, uma minuta de edital padrão e de contrato padrão, padronizadas com a aprovação prévia da Procuradoria. Então, quando chegar o processo, nós não vamos mandar a Procuradoria para onerar o tempo deles, que devem estar cuidando de outras coisas, porque o edital já foi padronizado e pré-aprovado. Não é? A Advocacia Geral da União usa essa estratégia. E isso não é nada inovador, o que nós estamos trazendo, e isso tem que ser feito, obviamente, replicando a boa experiência aqui no município. Claro. E nós temos hoje também um avanço significativo na questão da gestão de contratos, porque, veja, a licitação é apenas uma perna desse tripé. Tem também a questão da gestão de contratos, essa sim, diria, mais preciosa, que é essa que você colocou, do abuso no consumo, entendeu? Isso a gente já consegue detectar pela ACER. Por exemplo, recorrendo ao copo descartável. Nós já sabemos quando há pico de consumo de papel A4. Nós já detectamos na ACER quando determinada secretaria consumiu mais do que era previsto de consumir. E nós entramos em contrato com o secretário, não nos imiscuímos na gestão dele. Por exemplo, papel A4 teve um pico de consumo na Secretaria de Administração. Depois nós vimos que eles estavam reordenando lá a questão dos dossiês dos servidores, e isso consome papel. Mas foi detectado na ACER. Se fosse um desperdício, nós teríamos contribuído com a informação secretária que faria o controle. Então, nós temos muito que avançar também na gestão dos contratos. E, por último, nós temos que avançar, aí eu faço meia-culpa, não deu para fazer diferente, mas nós vamos apresentar muitos resultados esse ano ainda, que é outro viés de atuação da ACER, que é a regulação, que é trabalhar, por exemplo, saneamento básico, nesse diálogo produtivo e positivo, por exemplo, com a Casal, que é a concessionária. Nós vamos trabalhar transporte público coletivo, porque a ACER também tem que fazer a regulação, a SMTT faz a fiscalização, mas a regulação, a participação na política tarifária, a defesa do interesse público nas questões regulatórias é a ACER quem vai conduzir, e nós não tivemos como avançar muito nesse campo ainda, porque estávamos tratando dessa outra questão que mata, né, que é a licitação, mas nós vamos sim fazer uma encampação grande nesse sentido esse ano ainda. Olha, vai ter que fazer colete, né, da ACER, para o pessoal da agência andar por aí, tá bom? Eu estou acompanhando o trabalho, claro, o contato com a assessoria é sempre aberto, você também faz comunicação, estamos à disposição, qualquer coisa é só retornar, tá? Conversamos aqui com o Ricardo Vanderlei, comandante da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, a ACER, que está mudando o conceito de lidar com recursos públicos, né, as compras realizadas pela Prefeitura de Maceió. Tem uma próxima oportunidade, Ricardo. Obrigado, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Valeu. Você do Facebook aí vai compartilhando para mais pessoas conhecerem esse trabalho, porque vai que esse modelo é replicado em outras cidades aqui do interior. De repente, né, diminui a corrupção e ganha o cidadão com a qualidade do serviço, tá certo? Obrigado a todos aí do Facebook que estavam acompanhando essa transmissão.